Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Sabata e essa aqui é a nossa disciplina de Física. Pessoal, relembrando que essas aulas aí são destinadas ao Instituto Federal Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. E se possível, dê essa moralzinha lá no Instagram, o professor João Sabata. Você vai fazer esse professor aqui muito feliz. Então vamos lá, pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com a calorimetria ainda, especificamente com esse tema, trocas de calor. Só que para isso é necessário, a gente conversar um pouco sobre o que é calor recebido e como ele é representado, e o calor cedido também e como ele é representado, beleza? E por fim a gente vai fazer alguns exercícios para tentar fixar isso, que geralmente essa é a parte mais complexa, assim, fazer com que os alunos resolvam questões disso aqui, que pode ser do nível básico até o nível mais difícil, assim, bem pancada mesmo. Então vamos lá, com calma, devagar e sempre. Vamos entender o que é calor recebido. Nas primeiras aulas eu sempre desenho, nessa aula de calorimetria, um café e uma água gelada. E aí o calor recebido, por exemplo, vai ser representado pela a água gelada, pelo gelo. O que acontece é que ele sempre está dentro de um meio, já um meio isolado, adiabaticamente. Professor, o que é isso? Adiabaticamente. É porque ele não recebe calor externo. Tudo vai estar confinado no sistema analisado, que lá tem o café, por exemplo, quente. Acontece que o calor recebido vai ser representado, geralmente, graficamente, assim, vai ter uma setinha assim. Só que isso aqui não acontece, né? Isso aqui vai ser a representação aqui do calor que ele vai estar recebendo, beleza. Só que esse calor, ele é representado pela letra Q maiúsculo, beleza. Só que vai ser positivo, assim, ó, sinal de mais. Isso porque ele está ganhando. Quando você está recebendo dinheiro, você não está ficando positivo, com saldo positivo? Aqui é a mesma coisa, você fica positivo quando você recebe alguma coisa. Beleza? Calor recebido. Isso significa, por exemplo, que se ele receber 400 joules, vai ser assim, ó, mais 400 joules ou 400 calorias, por exemplo. Isso aqui é um exemplo. Calor igual a 400 calorias. Beleza? Então perceba que essa estrutura aqui, esse corpo, esse material, essa substância vai receber calor, que é representado pela letra Q+, ou seja, mais Qzão. E esse Qzão sempre vai estar associado com um número positivo. Que tipo de calor pode ser esse cara aqui? Bom, nas aulas passadas a gente viu que esse calor, ele pode ser um calor do tipo sensível ou latente. Então esse calor pode ser sensível ou pode ser latente. Isso significa que quando for sensível vai ter que utilizar aquela fórmula mc ΔT, e quando for latente vai ter que utilizar aquela m vezes L. E isso aqui a gente vai aprender a utilizar hoje, nessa aula, beleza? Agora o próximo tópico aqui é calor cedido. Ora, se tem alguém que recebe, tem alguém que cede, não é mesmo? E na nossa estrutura, quem é que cede? É o nosso cafezinho, olha aí, só alegria. O nosso cafezinho ele tem maior temperatura e ele vai ceder calor. Claro que lá nos moldes do nosso sistema. Lembrando que tem um café e gelo em um sistema isolado. Então aqui ele vai ceder calor. Ceder é a mesma coisa que perder, pessoal, viu? Ó, ele vai perder calor. Aqui ele cede, beleza? Cede, perde calor. E novamente, esse calor que ele cede aqui, que ele perde, pode ser calor sensível. Como também pode ser calor latente, Latente. Show de bola? Só alegria, cara. E aí, como é que eu represento ela? Bom, eu represento também pela letra Q, só que eu coloco um sinal de menos, Então, por exemplo, se o calor associado a esse café aqui, se ele perder uma quantidade de calor Q, de 400 calorias, vai ser assim, ó, menos 400 calorias. Certo? É isso aqui que ele vai perder. Menos 400 calorias. Então, esse sinal de menos serve para dizer que ele perde. Então, assim, ó, eu utilizo aqui, por exemplo, esse calor recebido, eu posso utilizar assim, ó, a letra assim. Calor recebido. E aqui eu posso utilizar a sigla, o calor cedido.
Pronto, ó, o calor cedido foi de menos 400. Então, quando você vê um sinal negativo assim, pessoal, em uma quantidade de calor, saiba que essa pessoa perdeu 400. Ou esse corpo perdeu 400 calorias. Certo? De maneira que no nosso sistema aqui, que é isolado adiabaticamente, ou seja, ele não tem calor nem saindo e nem entrando, isso aqui não existe. Certo? Acontece que o café ele vai ceder calor. Ele vai ceder, por exemplo, vai perder aqui 400 calorias, 400 joules, por assim dizer. Esse 400 joules que esse indivíduo perde, experimentalmente foi comprovado que esse aqui ganha. Ele recebe, ele ganha. Então ele ganha 400 joules. Ou seja, foi percebido experimentalmente uma coisa muito louca, que o calor cedido aqui, ó, o calor cedido é numericamente igual ao calor recebido. Ou seja, aquilo de energia que um corpo perde, aquilo de energia que um corpo ganha. Exatamente. Então, quando a gente comprovou lá nas aulas passadas que energia, que calor é um tipo de energia, a energia a gente aprende que ela se conserva. Energia se conserva. Logo, o calor também se conserva. Então, se esse cara perde 400 joules, esse aqui também tem que ganhar 400 joules. De maneira que a gente chega num teorema muito importante, que diz o seguinte, ó, quando você somar aquilo que ganha mais aquilo que perde, dá quanto? Ó, esse aqui perdeu 400 e esse aqui ganhou 400. No total vai dar quanto? Zero. Ou seja, o calor total, que no caso é o calor cedido, ó, calor, vou colocar melhor aqui em cima, vou colocar aqui em cima. Mais explicado. Aquilo que o indivíduo ganha somado com aquilo que ele perde, mais aquilo que ele perde, tem que dar quanto? Tem que dar zero aqui no caso. Tem que dar zero. Ou seja, não tem como aparecer uma energia aqui do nada. Não tem como. Aquilo que ele ganha é necessariamente igual àquilo que ele perde. E aquilo que ele ganha é o quê? É o calor recebido. E aquilo que ele perde é o calor cedido. Isso aqui tem que dar zero. Claro que aqui eu estou utilizando só um corpo, mas isso aqui pode se expandir para muito, ou seja, isso aqui pode ser dado assim, ó, a soma, esse símbolo de soma, viu? A soma dos calores recebidos mais a soma dos calores cedidos é igual a zero. Não importa. Vou até apagar isso aqui, porque não importa mesmo. O que você tem que entender é, tudo aquilo que está dentro do sistema isolado dá zero. Por quê? Porque é calor. E calor é o quê? Energia. Exatamente. Então, se calor é energia, então ele também se conserva. De maneira que tudo que você soma que ganha mais aquilo que perde, tem que dar zero. Certo? Show de bola, né? Fácil. Entender isso aqui é fácil. Aplicar isso aqui que nem tanto. Às vezes assim dá uma dor no coração, fazer esse tipo de coisa. Porque, veja, o calor cedido pode ser, por exemplo, do tipo sensível. E o calor recebido pode ser sensível, mas ele pode vir de uma origem latente. E aí, por exemplo, daqui você vai ter que realizar um cálculo que é aquele MC delta T. E daqui você tem que fazer aquele ML. E se você somar os dois, tem que dar zero. É isso que essa equação me diz. Quando eu somo todos os tipos de calores envolvidos aqui no meu sistema, que ganha, que perde, tem que dar zero. Tem que dar zero. E para isso a gente vai fazer uns exercícios para que você entenda melhor isso aí. Beleza? E aí, só relembrando, galera, a gente tem dois tipos de calor. Eu vou fazer isso aqui de novo, porque a gente tem o calor sensível, que é aquele que altera a temperatura de um corpo. Então, se ele era 0 graus, ele aumenta para 1, para 2, volta para 1, volta para 0. Isso é calor sensível. Ele altera a temperatura. A fórmula dele é o calor, é a massa do objeto, vezes um número, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. E tem aquele calor que é chamado de latente. Ele não altera a temperatura de um corpo, ele altera a fase. Ou seja, sólido para o líquido, líquido para o gasoso.
Entendeu? Ele altera a fase com que esse material se apresenta. E como é que se calcula? É só pegar a massa vezes o calor latente, que é o número específico de cada material. Certo? Show. Show, 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 show de bola. Então agora vamos para os exercícios, beleza? Para você entender como é que funciona esse processo pedagógico aqui. Diz assim, 200 gramas de água a 10 graus Celsius foram misturados com 500 gramas de água a 60 graus Celsius. Opa! Admitindo que o calor específico da substância, C, né, o Czinho, seja igual a 1, uma caloria por grama grau Celsius, encontra a temperatura de equilíbrio. Isso por quê, meus jovens? Porque é o seguinte, ó, esse cara aqui, ele tinha uma determinada temperatura, certo? E esse aqui também. Eles vão trocar de calor, eles vão trocar de energia, esse processo de calor aqui, até quando? Eles vão realizar esse processo até a temperatura do café ser igual à temperatura da água, que é uma condição que a gente chama de equilíbrio. Falei disso lá na nossa primeira aula. Equilíbrio térmico. Então, a maioria dos trabalhos é tentar encontrar essa temperatura de equilíbrio, porque, veja, aqui eu vou ter uma água que eu vou considerar como sendo uma água gelada, beleza? Gelada. Por quê, pessoal? Porque ela está a 10 graus Celsius. Beleza? E tem quantas gramas? 200 gramas. Eu vou pegar isso aqui e vou misturar com essa outra água aqui, ó. Que eu vou chamar de água quente. Por que eu vou chamar de água quente? Porque ela está a 60 graus Celsius e tem 500 gramas, beleza? De água. Lembrando aqui que o Czinho da água, o C da água vale 1 e o C da água também vale 1. Aí entra o grande lance da parada. Eu vou pegar esse cara, jogar em um outro recipiente e vou pegar esse aqui também e jogar nesse outro recipiente. A pergunta é, com qual temperatura vai ficar? Vai ficar com 10 graus Celsius ou vai ficar com 60? Ou vai ficar com nenhuma das duas? Exato. Não vai ficar com nenhuma das duas. Vai chegar em uma outra temperatura que eu preciso descobrir. Certo? E para isso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que lembrar da fórmula que eu acabei de ensinar para vocês. Que o calor recebido mais o calor cedido tem que dar igual a zero. Beleza? Ou melhor, o calor aqui, ó, fornecido, o calor recebido aqui, ó, da água quente, mais o calor cedido aqui, o calor recebido aqui da água gelada, mais o recebido da água quente, eles vão ter que dar uma temperatura, vai ter que dar zero, essa soma desses calores aqui. E cada um desses calores aqui, ó, é calor sensível, sensível e sensível. Então vou fazer, por exemplo, o cálculo para esse de azul aqui, ó. Qual vai ser a quantidade de calor aqui do azul, da água gelada? A quantidade de calor é bem simples, ó, porque no final aqui ele vai ter que chegar a uma temperatura T, que eu quero descobrir. Eu quero descobrir essa temperatura. Então vamos lá. Em azul, a quantidade de calor que ele vai fornecer vai ser dada pela massa, vezes o calor específico, vezes a mudança de temperatura. Mudança de temperatura é basicamente pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Por exemplo, se eu tenho 30 graus Celsius e ele foi para 50, a minha variação aqui é 20. Ó, de 30 para 50 aumentou 20. Mas por quê? É só pegar o final, que é 50, menos o inicial, que é 30. Isso aqui também dá 20. Então, ó, tem duas formas de calcular essa variação. Ou você calcula pelo olho, olhando assim, de 30 para 50, aumentou 20. Ou você faz o cálculo, né? A variação é o final, que eu só uso a letra T, menos o inicial. Ou T0. Certo? Então eu vou substituir isso aqui, ó, por isso aqui, lá na fórmula. Aqui, em vez de usar isso aqui, as fórmulas dessa questão, elas utilizam assim, ó. Abre aspas, T menos T0, que é o inicial. Então, veja, quem é a quantidade de calor que eu preciso? A massa. Quem é a massa do azul? 200 gramas. Vezes o calor específico, que é 1. Vezes, você sabe a temperatura final? Não, você precisa descobrir a temperatura final. Menos a temperatura inicial, que é 10.
Certo? Então, você só multiplica aqui, ó. 200 vezes 1 dá 200. Pronto. 200 que multiplica T menos 10. Essa vai ser a quantidade de calor associada a essa água gelada aqui. Beleza. Agora vamos calcular o vermelho. O calor aqui só vai alterar a temperatura. Então, vai ficar a massa vezes C vezes temperatura menos a temperatura final. Então, vamos lá. Quem é a massa desse objeto? 500 gramas. Vezes o calor específico da água, vale 1. O Czinho vale 1. Menos a temperatura final, que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial, que é 60. Aí você só multiplica aqui, ó. 500 vezes 1, 500, que multiplica T menos 60. Então, isso aqui, galera, vai ser o calor, aqui no caso, que vai estar associado com o calor recebido e que vai estar associado com o calor cedido. Certo? Então, não importa mais ou menos isso aqui, ó. Até colocar a soma desses calores, né? Vou colocar a linguagem mesmo padrão, que é assim, ó, a soma, esse símbolo significa a soma. A soma de todos os calores tem que dar quanto? 0. Então, eu tenho que somar esses dois calores aqui, o azul, ó, esse azul, e esse vermelho, e tem que dar 0. Então, vamos lá, ó, substituindo esse Q1 aqui e esse Q2. Ó, Q1 mais Q2 tem que ser 0. Quem é o Q1? É esse 200, que multiplica T menos 10. Mais esse vermelho, Q2, é 500, que multiplica T menos 60. Isso tem que dar quanto? A soma tem que dar 0, Jesus. Aí daqui pra frente, cara, é puramente matemática, saca? Porque aqui, ó, tá do lado de fora, né? Então, quando você tem assim, uma letra, um número, né, que multiplica outros dois números aqui, esse que tá do lado de fora tem que multiplicar todos os dois aqui, ó. Então, por exemplo, isso aqui era 9, vai ficar 9 vezes x mais 9 vezes 2. Certo? Então, novamente, se você tiver um número aqui e esse número estiver multiplicando assim, esse do lado de fora, multiplica os dois que estão do lado de dentro. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 4, 8. Vou fazer isso aqui, ó. 200 vezes t vai dar 200t. 200 vezes 10, aí repete o sinal de menos. 200 vezes 10 dá 2000. Mas, agora vem para cá, ó. Vou colocar até em vermelho para não complicar. Ó. 500 vezes t dá 500t. Menos 500 vezes 60 dá 30.000. Igual a 0. E agora, o que eu faço? Ó, você vai juntar esse que tem letra com esse que tem letra. Isso aí vai dar quanto? Ó? Você somando aqui. 200 mais 500 dá 700. 700t. Vou fazer mais bonitinho aqui. Somando aí quem tem letra. Ó, esse com esse dá 700t. Somando número com número, dá menos 32.000, né? 30.000 menos 2 dá 32.000. Igual a 0. Agora fica fácil, ó, porque isso aqui é menos. Joga para o outro lado, fica mais. Fica assim, 700t igual a 3200. Era menos, ficou mais. E esse 700 que está multiplicando, joga para cá dividindo, né? Então fica t igual a 32.000 dividido por 700. Corta, corta. Ó, cortou um 0 em cima e 0 embaixo. Um 0 em cima e 0 embaixo. Quem sobrou? 320 dividido por 7. 320 dividido por 7 dá quanto? Aqui vai dar 4, que dá 28. Para chegar em 32 falta 4. Baixo 0. Aqui dá 6. Fica 36. Falta 4. Então acrescenta um 0. Aí vai ficar 6, 6, 6. Veja aí na calculadora. Isso aqui vai dar uma temperatura de 46,6 graus Celsius. Essa aqui, pessoal, vai ser a temperatura de equilíbrio dessa parada. Ou seja, não vai ficar nem em 10 e não vai ficar nem em 60. Quando você misturar essas duas, a temperatura que você vai encontrar vai ser essa aqui, ó, de 46
0,666 graus Celsius. 0,6 graus Celsius. Isso é muito massa de ver experimentalmente, cara. A gente consegue ver isso aqui, cara. Muito top. Então, o que eu fiz, ó? Eu calculei o calor associado à água gelada. Calculei o calor associado à água quente. Claro, deixando essa variável que eu não sei. Sempre ela vai sobrar, viu, galera? Sempre ela sobra. Aqui, ó. Fica aqui a letra T. Aí, quando você soma os calores, tem que dar zero. Quando você soma essas duas expressões, você só precisa multiplicar aqui, ó. Entra multiplicando em vermelho. Aí depois você vai juntar quem é letra, ó. 200T com 500T. Dá 700T. E aí os números você soma normal. Aí, claro, daqui é a equação do primeiro grau, né? Quem é menos passa mais, ó. Ficou positivo aqui. E quem é vezes passa dividindo. Aí se você dividir, pronto. Certo? Mesma coisa, cara, a gente vai fazer na próxima questão. Para ver se você entende. A gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Só que agora mais rápido. Aqui diz, ó, tem 1 kg de água, né, que é 1000 gramas de água, a 5 graus Celsius, que eu vou chamar de água gelada. Mais rápido agora, vou fazer só um bloquinho assim, de gelo. Aqui eu tenho 1000 gramas de água gelada, né, vou colocar assim, gelada. Não é gelo, é água gelada, que o gelo é outra parada. Aqui é 5 graus Celsius. Essa aqui é a massa. Isso aqui é a temperatura inicial. E o Czinho dela vale 1, que ele diz, né, isso aqui. Então, 1000 gramas de água, né, a 5 graus Celsius, foram misturados com 500 gramas de água a 60 graus Celsius. Essa outra água aqui eu vou chamar de água quente. Né? Água quente. Eu podia ter chamado aquela outra ali de fria, né, para ficar mais fácil. A água quente, ó, ele me diz que a massa é de 500 gramas. E que a temperatura que ele começa é 60 graus. Sendo o calor específico da água, né, vale 1. Isso aqui é a unidade de medida, né? E aí eu vou misturar as duas, cara. Eu vou misturar essa aqui com essa aqui. E a temperatura final, qual vai ser? Não sei. É isso que ele quer descobrir. Então, mesmo processo, cara. Você vai calcular o calor gelado aqui, ó. Calor da água fria. M vezes C vezes a temperatura final menos a inicial. Vamos lá. Quem é a massa? 1000. Aqui. Quem é o Czinho? O calor específico? 1. Quem é a temperatura final? Não sei. E quem é a temperatura inicial? 5. A massa é 1000, está aqui. O calor específico é 1, porque a água está aqui. E a temperatura final, que eu não sei, menos a inicial. Aí você só multiplica aqui por enquanto. Ó. 1000 vezes 1 dá 1000. T menos 5. Pronto, fechou. Cara, acabou aqui. Ó. Só alegria. A azul. Agora vamos calcular aqui em vermelho. Mesma coisa, o calor específico, né, o calor sensível aqui associado a isso, vai ser M vezes C vezes temperatura final menos inicial, brother. Então, ó, quem é a massa agora? A massa da água quente é 500 só. 500 gramas. Vezes o calor específico, que é 1. Vezes a temperatura final em preto aqui, que eu não conheço. Menos a inicial, que é 60. Você multiplica aqui, ó, 500 vezes 1. Dá 500. E repete, T menos 60. Aqui em vermelho. E agora vamos para a parada em verde. Ó. Bota tudo separadinho em cores, porque aí fica mais fácil de você acompanhar. Agora em verde. Em verde eu digo que a soma de todos os calores tem que ser 0. Olha aí, linguagem matemática, cara. É somatório, viu? Ó. Somatório de todos os calores, começando em 1 e indo até N. É, olha aí. Nadinha, cara. Só você somar esse com esse. O azul com o vermelho. Vou chamar até Q1 e Q2, ó. Só para ficar desuso, ó. Q1 mais Q2 tem que ser 0. Então vamos lá. Quem é Q1? Esse aqui. Vou colocar até da mesma cor? Não, vou colocar em verde mesmo. Fica assim, 1000 T menos 5. Fechou, pronto. Mais esse cara aqui, quem é? 500 T menos 60, ó. Brother, isso aqui tem que dar quanto? 0. Oxi. Por quê? Porque a soma de todos os calores tem que dar 0. E daí eu expliquei aqui para vocês, ó. O cara que está lá de fora aqui, ele vai ter que entrar multiplicando, ó. Então, 1000 vezes T vai dar 1000 T. Menos, né? O sinal de menos. Aí, 1000 vezes 5. 5000, brother.
Mas, vamos em vermelho agora. 500 vezes T, é número vezes letra, né? Dá número e letra, 500T. Menos 500 vezes 60, isso aqui dá 30 mil. Isso aqui tem que dar 0, né? Tem que dar 0. Agora, junto quem tem letra. Quem tem letra? Esse com esse, ó. Vou juntar os dois. E vai dar 1.500T. Menos, aí aqui vai dar 5.000 com 30.000, dá 35.000. Igual a 0. Aí esse aqui é menos, joga para lá, fica mais, fica 1.500T igual a 35.000. O 500 está multiplicando, vem dividindo. Então fica T igual a 35.000 dividido por 1.500. Opa, 1.500, vou ter 15.000, perdão. Isso aí dá quanto? Vamos lá, vou fazer aqui com vocês. Então, ó, vai dar 35.000 dividido por 1.500. Ó, corta um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Sobra 350 dividido por 15. Então, aqui, ó, 35 por 15 dá 2. Então, dá 30. Vai ficar faltando quanto? 5. Baixa o 0. 50 aqui vai dar 3, 4, 3, né? Que aí dá 45 e fica 5. Aí bota uma vírgula, bota um 0, que depois dá 3, que dá 5, que dá 3, que dá 5 e etc. Então aqui nas minhas contas deu 23,5 graus Celsius. Essa vai ser a chamada temperatura de equilíbrio dessa bagaça aqui. Então, ó, essa temperatura aqui, ó, vai ser de 23,5 graus Celsius. Cara, agora você acompanhou, né? Agora olha esse quadro, cara. Como é top, não é não? Você faz água gelada, que é azul. Faz água quente e junta os dois, meu amigo. Só isso. A parte física é só isso aqui, ó. Fazer o azul, o vermelho e juntar. Daqui pra frente, ó. Daqui de onde eu tô pintando pra frente, não é mais física não, viu? É só matemática. Daqui pra frente é só matemática. Até aqui, ó, é física. Daqui pra baixo é só matemática. Então, odeie a matemática, viu? Não odeie a física. Ame-a. E ela amará você também. Então, beleza? Olha aí, show de bola. Mais uma questão? Putz, questão grande, né, rapaz? Bora lá, cara. Bora lá. A gente não tá fazendo nada mesmo, não tá me ajudando? Pois é, vamos lá. Aqui diz o seguinte, ó. Quando misturarmos 1 kg de água, ó, 1 kg de água é água... É 1.000 gramas, né? Então aqui, ó, vai ter 1.000 gramas de água, né? A 70 graus Celsius. Opa! E vou misturar com 2.000 gramas, que é 2 quilos, né? 2.000 gramas a 10 graus Celsius. Ó, aqui ficou ao contrário, né? Como é água, o Czinho vale 1. Aqui também o Czinho vale 1. Ó, aqui agora, essa aqui tá 70, essa aqui que vai ser água quente, né? Que eu vou chamar de quente. Água quente. E essa outra aqui que vai ser a minha água fria. Entre aspas, né? Em comparação com a outra, claro. Daí eu vou misturar as duas, ó. Vrau, vrau. Vou misturar as duas. E vai ter que dar uma temperatura aqui de equilíbrio. Então vamos lá, ó. Calcular essa em vermelho aí. Vai ser M vezes C vezes temperatura final menos a inicial. Quem é a massa? 1.000. Quem é o Czinho da água? 1. Sempre vale 1. Temperatura que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 70. Então aí o calor vai dar 1.000 vezes 1 dá 1.000. T menos 70. Show. Acabei aqui, ó. Agora vamos fazer o azul aqui. Também é sensível. MC, T final menos inicial. Quem é a massa? 2.000 agora. 2.000 vezes o Czinho, que é 1, vezes a temperatura final, que eu quero descobrir, menos a inicial, que é 10. Então aí vai dar 2.000 vezes 1 dá 2.000. Temperatura final menos 10. Pronto. E agora vamos para a parte verde. Que me diz o quê? De novo, a soma de todos os calores, começando em 1 e indo até o N, é igual a 0. Meu amigo, isso aqui é nada. A soma dos calores é 0. Ou seja, Q1 mais Q2 é 0, meu brother. Quem é o Q1 aqui, ó? 1.000. T menos 70. Esse aqui é o Q1. E o Q2 em vermelho, em azul agora, né?
2.000, t menos 10. Isso aqui tem que dar quanto? 0. Aí eu vou fazer lá com as coisinhas, né? Ó, esse 1.000 vai multiplicar esse e esse. Então vai ficar 1.000, t menos 70 vezes 1.000, 70.000, né? Mais, em vermelho, ó, red, em inglês, 2.000 vezes t dá 2.000, t menos 2.000 vezes 10 dá 20.000. Isso aqui tem que dar 0. Aí junta quem é letra, meu amigo, junta quem é letra. Ó. 1.000 mais 2.000 vai dar 3.000. T. Menos, junta agora, ó, 70.000 com 20.000 dá 90.000. Isso aqui tem que dar 0, né? Então, ó, agora continua, meu amigo. Aqui é matemática. Ó. Esse aqui é menos, passa para lá ficar mais. Então fica 3.000, t igual a menos, fica mais, né? 90.000. Matemática, esse aqui está multiplicando, bem dividindo. Então fica t igual a 90.000 dividido por 3.000. Aí, ó, corta um em cima e embaixo. Um em cima e embaixo. Um em cima e embaixo. Quem é que sobra? 90 por 3. Ah! 90 por 3, 30 graus Celsius. Ou seja, a temperatura aqui final, ó, vai ser de 30 graus Celsius. Meu amigo, que coisa boa, né não? Fala aí. De boa, né? Fácil, cara. Fácil. Você entendendo aqui o que é calor recebido, o que é calor cedido, e que a soma dos dois tem que dar 0, meu brother, o céu é o limite. Basta que você manipular. Qual é a parte mais difícil? Essa aqui, né? Que o cara tá lá de fora, multiplica quem tá dentro. Mas, beleza, para você que já tá no segundo ano. Ou então, esse aqui é menos, passa mais. E esse aqui é vezes, passa dividindo. Galera, é o mesmo procedimento, tá? Você fazendo isso aqui 10, 12, 20 vezes, daqui pro final do ano, você não erra isso aqui nunca mais, cara. Beleza? Então confia no processo que vai dar certo. Então, pessoal, olha só. A gente encerra nossa aula de hoje por aqui, viu? Ufa, quase que nunca, né? Então, a gente se vê na próxima. Fique com Deus e tchau.